Agora sim, doutor, já estamos ao vivo novamente. A gente vai chamar, vamos ver se a gente consegue já chamar a Luciana. Ainda o pessoal tem que esperar o pessoal ir entrando novamente. Enquanto isso, Germano, quero aproveitar aqui Já faz outra pergunta no assunto. Doutor, eu quero falar sobre empregabilidade. Você estava respondendo a pergunta anterior, você falou sobre uma jornada especial do trabalhador com deficiência. É um direito dessa pessoa, doutor? Na verdade, hoje eu tenho o prazer de dizer que em 2013, né, a Lei Complementar 142, nós pudemos votá-la na Câmara e com isso diminuiu o tempo de contribuição para as pessoas com deficiência. A pessoa com deficiência leve, os homens passou a aposentar com 33 anos, as mulheres com 28 anos. As pessoas com deficiência moderada, elas passaram, os homens a aposentar com 29 anos e as mulheres com 24 anos. E as pessoas com deficiência grave, o homem aposenta com 25 anos e a mulher com 20 anos. Isso foi um avanço, até porque foi criado também a avaliação social. Então, duas pessoas com o mesmo tipo de deficiência poderão ter uma avaliação social diferente e ter um tempo de contribuição menor. Então, foi um avanço, eu tenho orgulho de ter participado disso, mas isso precisa de ser aprimorado, ainda não está bom. Nós chegamos aonde podíamos naquele momento, mas é preciso aprimorar isso. O decreto que permite a redução da hora de trabalho, conforme a deficiência, mas há uma redução do salário, o que não é justo. Então a pessoa vai trabalhar menos, não é menos. Seria justo, por ela ter a sua deficiência, que ela seja entendida na sua deficiência e pudesse manter o salário, mesmo com a redução da jornada de trabalho. Doutor, ainda se falando de trabalho para pessoa com deficiência, eu já pude analisar alguns casos do Ministério Público autuar empresas por não cumprir a legislação, que existe uma cota específica. Na minha opinião, isso é um absurdo, é um desrespeito e nós estamos discutindo essa questão da inclusão. Eu conheço pessoas com deficiência que são grandes prestadores de serviço, são grandes profissionais, são profissionais super qualificados. Você falou do Fernandinho. Fernandinho, um abraço, viu? Parabéns por tudo. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre essa questão. Porque ainda existe esse preconceito, doutor? Na verdade, quando a empresa diz que não tem a pessoa com deficiência para trabalhar, a empresa não está preparada. Quando você vai fazer inclusão para o trabalho, a primeira coisa que você tem que fazer é uma análise da empresa e entender o que aquela empresa produz, como ela produz, qual é a forma de trabalho que ela tem, para você identificar quais pessoas com quais deficiência pode ser incluído naquele trabalho. Além disso, você tem que preparar a empresa para receber a pessoa com deficiência. É preciso entender, por exemplo, que para o cadeirante, a cadeira não é um instrumento de brincadeira, é como se fizesse parte, digamos, entre aspas, do seu corpo. É preciso entender que aquela pessoa que tem uma deficiência intelectual, que sorri muito, que é muito simpática, ela não pode ser submetida a brincadeiras para que seja feito um tipo de bullying com ela. Então é preciso trabalhar a empresa, é preciso ver se a empresa tem adequação de rampas, tem empresa que tem adequação de local, sinalização sonora, sinalização visual, para que a empresa tenha condição de fazer essa acessibilidade, essa recepção da pessoa com deficiência para o trabalho. Se fizer isso, melhora para todo mundo. E eu tenho vários exemplos de empresas que fizeram a inclusão da pessoa com deficiência no trabalho e depois disseram, são os nossos melhores profissionais. Eu gosto muito da inclusão para o trabalho e eu quero que seja feita de uma forma genérica. Todo mundo que quiser trabalhar, trabalhe. Nós já conseguimos modificar o benefício de ação continuada, que hoje, quando você arruma um trabalho, ele é interrompido e quando você para de trabalhar, ele volta imediatamente. Antes, a pessoa não queria trabalhar porque ela tinha medo de perder o benefício de ação continuada. E eu vou fazer uma proposta de projeto de lei que nós vamos fazer que a pessoa vá trabalhar e mantenha o benefício de ação continuada. Porque as despesas de uma pessoa com deficiência é muito maior do que uma pessoa que não tem deficiência. Então é justo que a pessoa mantenha o benefício de ação continuada, mesmo na oportunidade de poder exercer um trabalho remunerado. Doutor Bialy, Pois não, eu já tive a oportunidade de trabalhar dentro de escolas estaduais com a função de cuidador.
Fiquei 4 anos dentro de uma escola estadual daqui de Franca. E dentro das escolas estaduais, assim como no trabalho, né, estão tendo inúmeras inclusões. Mas dentro da escola do estado eu pude ver uma falsa inclusão. Porque alguns alunos, eles estão sendo depositados, de certa forma, nas escolas, que não têm acessibilidade, não têm profissionais capacitados. A empresa que eu fazia parte, ela realmente era uma boa empresa, ela capacitava com profissionais da área e realmente ajudava a transformar a vida desses garotos. Porém, essas empresas pararam, eram empresas terceirizadas pelo Estado. A maioria dessas empresas pararam e entraram outras no lugar, que pagam menos, não preparam os profissionais, ou seja, além do aluno, a família dele fica constrangida com essa situação, porque é uma vida que está na mão de um profissional ou de profissionais, porque a escola é integralmente responsável por esses alunos, certo? Qual o caminho para essa verdadeira inclusão nas escolas estaduais do estado de São Paulo? Bom, primeiro que a escola seja realmente preparada com acessibilidade ao prédio, com acessibilidade nos banheiros, que tenha também a preparação do profissional. O profissional ele tem que ter vocação e tem que ser preparado para o exercício desse tipo de apoiamento. Além disso, ela precisa ter um currículo que seja um currículo individualizado. Se você tem um currículo individualizado e você faz avaliações periódicas para saber se aquilo que você propõe no currículo está sendo atendido ou não, você vai poder corrigir o rumo disso. Então, não pode ser uma avaliação a cada 6 meses, uma avaliação no mínimo a cada 3 meses, para que a pessoa possa avaliar e dizer, nós não conseguimos chegar lá. Ou quem não está conseguindo somos nós, ou nós fizemos uma projeção de conquista de conhecimento para esse aluno que não estava correta. Corrige-se o erro e vai se melhorando isso. Naturalmente, tudo isso passa por um pressuposto. Pagar melhor professor, pagar melhor aplicador, dar recursos dar tecnologia para as instituições. Nada é tão difícil e nada tem tanto tempo. Demora a fazer acessibilidade se você não investe. Se você tem dinheiro, rapidamente você consegue resolver tudo. Então, é preciso ter recursos para a educação e qualificação dos professores com esse recurso, a adaptabilidade do prédio com esses recursos e a preparação do modelo educacional. Eu acho que esse modelo educacional tem que ser mais amplamente discutido e fazer com que não essa teoria dos multiplicadores. Toda vez que você faz multiplicador, você, na verdade, está enrolando e não está preparando a educação individual. Porque o próprio professor tem dificuldades diferentes. Eu posso ser um professor muito bom num aspecto e ser ruim em outro. Então, por que não tentar melhorar o professor naquelas dificuldades que cada professor tem? Então, identificando essas dificuldades e corrigindo. Doutor, eu quero voltar ainda nessa questão de empregabilidade. Os empresários também afirmam que não existe uma mão de obra qualificada e específica. O que fazer para resolver esse problema? Eu vejo que o governador ele está muito atento nessa questão de cursos técnicos, preparar as pessoas. Existe uma possibilidade de implantarmos no estado de São Paulo, você como deputado federal, através de um projeto de lei, um curso técnico de especialização para essas pessoas retornarem ao mercado de trabalho? Na verdade, há um projeto já em andamento para que no novo governo Márcio França a gente tenha uma capacitação permanente, haja tempo para o professor se dedicar a isso e haja uma remuneração adequada para o professor. Não faz sentido São Paulo, com toda a sua potencialidade, sua riqueza, ter um dos professores mais mal pagos do sistema público. Então nós precisamos de corrigir essa distorção e tendo bons salários, bons profissionais preparados, teremos uma boa escola inclusiva. Doutor, aqui chegou uma pergunta muito interessante. Cadê a Luciana e o resto das pessoas? Você não está conseguindo colocar, Gilmar? Ainda não deu certo, doutor. Mas vamos lá, a transmissão ao vivo é assim mesmo. Chegou a pergunta da Regina Dias. Ela diz, eu tenho uma filha com uma deficiência física e tem um grande problema com transporte. Como solucionar isso? Então, veja bem.
você tem que ter condições que o transporte público acessível. Esse é o princípio para todos, inclusive para a sua filha. Além disso, como ela tem, nesse momento, necessidade de o governo tem que fornecer para elas Estou aparecendo aí? transporte, garantir que ela possa ir e vir da escola com segurança, com transporte adequado para ela. Na nossa opinião, é preciso individualizar a atenção e o atendimento de cada uma pessoa com deficiência para que ela tenha potencialização das suas capacidades. Jof está ao vivo já aqui agora. Olá, Jof, é um prazer te ver. Como é que vai, doutor Bialy? Satisfação em vê-lo e ouvi-lo. Já pode falar para ele se apresentar, doutor, já para ele falar alguma coisa para a gente. Jof, por favor, se apresente. Olha, a satisfação estar aqui, estar no time do doutor Bialy, nesse esforço que nós estamos fazendo de, primeiro, colocar o doutor Bialy de volta à Câmara Federal, que é o seu lugar, para potencializar ainda mais toda a sua vida de luta em defesa das pessoas com deficiência. E da nossa parte aqui, para levar até a Assembleia Legislativa, juntamente com outros companheiros da qualidade da Luciana, por exemplo, a Assembleia Legislativa uma voz qualificada para a defesa justamente da mesma causa, da pessoa com deficiência. Da nossa parte aqui, para levar até a Assembleia Legislativa, juntamente com outros companheiros da qualidade da Luciana, por exemplo, a Assembleia Legislativa uma voz qualificada para a defesa justamente da mesma causa. Joffre, eu tenho certeza que isso é fundamental. Eu acredito na sua vitória, acredito na vitória da Luciana, e juntos vamos poder fazer muito mais coisa pelas pessoas com deficiência do que é feito hoje. Há uma frase, nada por nós sem nós, que eu defendo muito. Apesar de eu não ter nenhuma deficiência grave, minhas deficiências são leves, eu defendo que vocês que têm uma deficiência que limita uma mobilidade, que limita, às vezes, algumas pessoas intelectualmente, precisam participar efetivamente da vida pública e da luta pelos seus direitos. Ô, Joffre. Sim, pois não. Chegou uma pergunta aqui que eu vou agora encaminhar para o senhor. A Denise Manóquio está perguntando: o que fazer para melhorar a inclusão de uma criança com câncer na sociedade? Tanto na sociedade, quanto nas escolas, no mercado de trabalho. Pois ela vê muita dificuldade com isso, ela ajuda um hospital que ajuda pessoas com câncer, que é o Hospital do Amor, e ela enfrenta muitas dificuldades ali. Olha, a meu ver, é preciso buscar uma equidade. Uma pessoa com deficiência, ela não quer nenhum privilégio, ela precisa, aliás, de ter um diferencial para que ela possa estar no mesmo nível das demais. Num caso específico de uma criança com câncer, precisamos entender qual a política pública que vai estar envolvida em relação a este caso, né? Precisamos entender qual é a realidade local. E aí é fundamental ter um conhecimento, um entendimento de como funciona a administração pública, dos canais de participação possível, seja a começar de um Conselho Municipal de Saúde, passando por órgãos de defesa da pessoa com deficiência, até os órgãos institucionalizados, parte do poder público estadual, como a Defensoria Pública, e finalmente chegar até também às fontes de recurso. Como disse o nosso governador, muitas vezes as pessoas não podem resolver as situações porque não têm acesso a quem tem poder de decisão, né? No caso, através do Dr. Bialy, através do mandato, nós temos acesso ao governador Márcio França, que tem o poder de decisão. De outro lado, é preciso conhecer como é que funciona a máquina pública, porque ter acesso a quem tem poder de decisão, mas se não entender como funciona, de não levar as coisas para que o governador, por exemplo, tome decisões, não vai funcionar. Então, em suma, para mim, é isso. Entender os mecanismos, entender a realidade local e partir para a inclusão em todos os sentidos da pessoa com deficiência. Ou, no caso, uma pessoa com uma patologia que pode ser, se Deus quiser, será temporária. Está falando aí.